Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs caríssimos, os que nos acompanham também pelas nossas redes sociais, estamos no 11º domingo do tempo comum. A palavra vem aos nossos corações para nos ajudar a fazer uma experiência com Deus da vida. Este Deus que se revela a nós como Deus amor. E nós precisamos compreender que a iniciativa será sempre de Deus. Deus que vem ao nosso encontro. Deus que quer selar conosco uma aliança de amor. Deus que não se esquece de nós. Na primeira leitura do livro do Êxodo, Moisés, o escolhido pelo Senhor, para conduzir aquele povo deserto afora, até a terra prometida, escuta do próprio Deus, que Ele, o Senhor nosso Deus, nos escolheu para sermos o seu povo. E resta a nós, escolhidos, cumprir a aliança. Deus é um Deus da aliança, que faz aliança com o ser humano, porque Deus, em sua infinita misericórdia, olha para cada um de nós, criaturas vossas, para selar conosco sempre esta aliança de amor. E o povo, esse povo que somos nós, o povo de Deus, que deve seguir a aliança, cumprindo na nossa vida os mandamentos do Senhor. Já no evangelista São Mateus, narra para nós que Jesus vê aquela multidão diante dele. E Jesus percebe que aquela multidão é uma multidão faminta e sedenta. É um povo como ovelhas sem pastor. E aí Jesus nos convida: reze, peça ao dono da messe que envie trabalhadores, pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores. O que nos faz perceber que Jesus, diante daquela situação, precisa que alguém os conduza, que alguém os oriente, que sejam naquela comunidade bons pastores, porque isso não estava acontecendo. Os religiosos do tempo de Jesus estavam
ausentando seu comprometimento do anúncio do Evangelho, da aliança de Deus, do anúncio de um Deus misericordioso e compassivo, estavam espantando a comunidade, as ovelhas. E aqui, meus amados, nós vamos percebendo que Deus constata essa necessidade de bons pastores, porque a comunidade estava realmente sem direção, sem esperança, sem vida, sem alegria. E é necessário para cada um de nós a experiência fundamental da nossa vida com Deus nosso Senhor. Porque tudo que é contrário a Deus ou tudo que é do mundo exigirá de nós uma postura contrária ao projeto de Deus. Cada um de nós, diante deste mundo que nos exigirá cada vez mais o egoísmo, a autossuficiência, o pensar só em nós, o bastar, como reza o ditado, nossa barriga está cheia, a do outro que não me importa. Mas o projeto do reino de Deus é uma felicidade de tal modo que em Deus o ser humano encontra a esperança, encontra a alegria, encontra a força, encontra a razão de viver. Por isso é preciso, meus amados irmãos, aqui nesse local, que é o nosso Monte Santo, estarmos hoje presentes para alimentar-nos da palavra que nos revela um amor misericordioso de Deus, de um Deus que olha para nós e nos reconhece como seus filhos, no Filho Jesus Cristo, a partir do nosso batismo, de um Deus que faz aliança conosco, não de um Deus distante, mas de um Deus próximo, a quem nós podemos experimentar corpo, sangue, alma e divindade, a força daquele que nos fortalece, a vida daquele que nos garante a vida, a paz do coração de Jesus que está pleno, doado de amor por cada um de nós, e é nele que nós experimentamos. Se eu pedir a todos nós que façamos agora um tal exercício de pensar assim, o que seria a nossa vida sem essa experiência deste Monte Santo, deste encontro com Deus, desta presença viva de Cristo na palavra e na Eucaristia? Certamente todos nós iremos constatar que não há vida sem o Cristo, não há esperança sem Jesus, não há de verdade a experiência do ser humano, do encontro pessoal com cada um de nós que fazemos aqui com Jesus nosso Senhor. E que essa experiência precisa movimentar a nossa vida, para que diante das dificuldades que enfrentamos e enfrentarmos, sejamos capazes de vencer com Cristo. Porque como nos diz Paulo na segunda leitura, o amor de Deus por nós não teve limites e não teve barreiras, a ponto de derramar Ele mesmo o seu preciosíssimo sangue na árvore da cruz, no trono da cruz, para salvar e redimir o ser humano. E aí Paulo na segunda leitura diz, olha, isto aconteceu quando ainda éramos inimigos de Deus, para dizer, meus amados, que nenhum de nós temos mérito nessa salvação, senão que é um dom gratuito do coração de Deus, que para nos salvar, deu o seu próprio Filho. Quando experimentamos este amor concreto e real, salvador na nossa vida, aí é fácil compreendermos o que o próprio Deus nos pediu na primeira leitura: sejamos fiéis à aliança. Esta aliança, que é uma aliança que nos convida a permanecermos no Senhor, a estarmos com Ele, a sentar com Ele à mesa, ou como Maria, irmã de Marta, escolher a melhor parte, nos colocar aos pés do Senhor, para fortalecer a nossa vida na busca incessante, no desejo de santidade, para alcançarmos como meta final da nossa vida o céu. E esse será um desejo do nosso coração, pois cada vez mais que buscamos o Senhor, Ele se deixa encontrar. Deus é um Deus que está pronto a fazer aliança conosco. É fácil encontrarmos, meus amados. Venha a mim, como Ele que abre os seus braços e convida a todos nós: vinde a mim, todos vós, os cansados, os que estão fatigados,
encontrar no coração de Jesus o repouso para o nosso coração, encontrar em Jesus a força necessária para vencermos todas as armadilhas do demônio que nos quer tirar do caminho de Deus. Mas Ele está conosco, Ele é por nós, Ele roga por nós, mas também precisa da comunidade se comprometer com Ele. Como é um desejo do Senhor, tem que ser também o nosso. Deus deseja para nós o bem, como nos disse a primeira leitura, sejamos fiéis à aliança, mas Ele quer contar conosco, conta comigo e com você, e sejamos parceiros com Deus, para a construção do seu reino, que também deve ser o nosso sonho, o nosso desejo, porque o reino de Deus, o grande projeto de Deus é que a paz reine, que o amor reine, que a fraternidade, que a justiça, que a solidariedade, tudo isso frutos do sonho de Deus ao nos criar e nos convidar a participar com Ele dessa aliança. Projeto este que é contrário a este mundo. Por isso, meus amados, Jesus quer contar conosco. E diante disso, daquela multidão que o seguia, como registram os evangelistas, naquela multiplicação dos pães eram mais de 5.000 homens, Jesus escolhe 12. A escolha pelos 12 não é aleatória. Jesus primeiro reza e decide partilhar com eles a sua missão, fazendo-nos participar junto com eles desta missão de Jesus. Por isso ele escolhe, abre a lista dos apóstolos Pedro, o primeiro, e o último, Judas Iscariotes, para dizer que nós somos chamados, eu e você temos lugar, porque Ele confia em nós. O número 12 significa que, quando o povo chega na terra prometida, eles dividem em 12 tribos, as 12 tribos de Israel, para dizer que a totalidade do povo que Deus escolheu. Quando Jesus escolhe 12, Ele quer dizer que Ele está escolhendo a todos nós, a cada um de nós, no seu tempo e do seu jeito, dos dons que Ele reservou para cada um de nós, mas que todos, sem exceção, todos nós, exerçamos a missão de que Ele confiou a nós, de que seu reino aconteça. E aí aqueles 12, cheios do convite do Senhor, foram evangelizar. Só que eu queria chamar a atenção para algo que nós não podemos esquecer. Aqueles 12 passaram 3 anos com Jesus. Os 3 anos com Jesus, desse ministério de Jesus, que foi transformando o coração daqueles homens, que foi fazendo o coração daqueles homens se lapidar à luz da vontade de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Depois dos 3 anos, eles estão prontos para anunciar o Evangelho. Eles estão prontos para testemunhar Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Só se fala de Jesus quem fala com Jesus. Porque pode ser que a pregação seja muito bonita, mas se ela não vier associada a uma intimidade da fala, do diálogo, do silêncio diante de Jesus, pode ser que nossas falas sejam só ideologias vazias e não toque nem o nosso, nem o coração do outro. Por isso, meus amados, é aqui que nós escutamos o Mestre. É no silêncio da sua casa, junto com a sua família, ou sozinho, que você abre a palavra de Deus e vai escutando o Senhor, que vai formando o seu coração, para que você seja um bom pai, uma boa mãe, um santo esposo, uma santa esposa, uma boa criança, um santo jovem, porque o Senhor quer formar os nossos corações. Ele não chama somente os sacerdotes, Ele chama cada um de nós, não só nos chama, mas nos capacita com a missão. Por isso aqui nessa assembleia, pode ter médicos que exerçam como cristãos o compromisso e atitude do anúncio do reino de Deus. Pode ser que no meio de nós, há garis, há profissionais da área da construção. Isso não significa que são melhores ou piores que ninguém, significa que Deus nos capacita para os dons que Ele deseja que exerçamos nesta vida, mas que todos nós, sem exceção,
sejamos anunciadores do seu reino. Meus amados, escute bem, 12 homens, depois que Judas sai, eles, os apóstolos, querem incluir mais um, para ser 12. Por conta de 12 homens, o evangelho chegou a Leopoldina. O testemunho desses 12 homens fez com que a palavra chegasse a nós. Vocês imaginam, nesse santuário, nessa assembleia litúrgica, somos mais que 12. Vocês não acham que a gente consegue mudar a Leopoldina, não? Conseguimos. Vocês não acham que a gente consegue mudar as realidades de indiferença, de injustiça, que reina ainda por conta do domínio de Satanás nesse mundo? Conseguimos. Por que não fazemos? Porque ainda não permitimos que o Senhor opere em nós a sua vontade. Porque ainda somos resistentes à vontade de Deus. Porque ainda não permitimos que a sua vontade aconteça de tal modo que Ele haja em nós e por meio de nós chegue a outros corações. Por isso, meus amados, precisamos exercer a nossa missão. Não esqueça disso. O Senhor, na palavra de hoje, mostra que Ele faz parceria conosco. O seu reino vai acontecer quando eu e você, unidos a Ele, na força do Espírito dEle, para o louvor de Deus Pai, formos capazes de sermos instrumentos do reino de Deus. Aí sim, vai reinar a paz, vai reinar o amor, vamos destruir tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus, com a força revolucionária do amor, da misericórdia do Senhor. E aí é maravilhoso quando amamos a nossa santa igreja e vimos que nesses 2000 anos de história de evangelização, Deus chamou homens e mulheres e os fez profetas, anunciadores, santos. Quando a igreja eleva aos altares homens e mulheres, ela quer dizer para nós que o que a igreja como mãe deseja de nós, seus filhos e filhas, não é menos que ser santo, santidade de vida para cada um de nós. Que sejamos parceiros com Deus, confiando na sua graça e permitindo que Ele haja em nós para acontecer o seu reino. Se dirigir o nosso olhar para a Mãe de Deus, se dirigirmos o nosso olhar para o Pai adotivo de Jesus, vamos perceber isso que eu acabei de dizer. Maria foi escolhida, mas ela disse sim, foi parceira com Deus. José foi escolhido, mas ele também foi parceiro com Deus. Deus escolhe a mim e a você. Sejamos como Maria e José, também homens e mulheres cheios do desejo de Deus, para que a sua vontade, como Maria disse, que se faça nela a vontade de Deus, que eu também e você possamos dizer diante do Senhor: Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida, para que o teu reino, do qual eu sou convidado a ser o instrumento da construção, aconteça aqui e agora, e que Deus seja glorificado, e nós nele e ele em nós, para que de verdade, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, o céu já comece aqui e agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como igreja que crê, de pé, professemos a razão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu